Leitura em áudios do livro Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, de Joyce Meyer, pela Belo Publicações, capítulo 15, A Mente de Cristo, parte 3. 5. Desenvolva uma mente agradecida. Entrai por suas portas com ações de graças e ofertas de agradecimento, e nos seus átrios com hinos de louvor. Sede agradecidos, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo 100, versículo 4. Uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ações de graças. Muitas portas são abertas ao inimigo por meio da queixa. Algumas pessoas são fisicamente doentes e têm vida fraca e sem poder por causa dessa doença chamada queixa, que ataca os pensamentos e as conversas das pessoas. Uma vida poderosa não pode ser vivida sem ações de graças. A Bíblia nos instrui repetidamente no princípio da ação de graças. Queixar-se em pensamento ou palavra é um princípio de morte, mas ser agradecido e mostrar isso é um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração, mente, agradecido, a ação de graças não sairá de sua boca. Quando formos agradecidos, diremos que somos. Seja agradecido em todos os momentos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre e a todo momento sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam e glorificam o seu nome. Hebreus 13:15. Quando oferecemos ações de graças? A todo momento, em cada situação, em todas as coisas. E, assim fazendo, entramos na vida vitoriosa na qual o diabo não pode nos controlar. Como ele poderá nos controlar se formos alegres e agradecidos, independentemente de como as nossas circunstâncias estão? Certamente, esse tipo de estilo de vida algumas vezes requer sacrifício de louvor e ações de graças, mas prefiro sacrificar minhas ações de graças a Deus do que sacrificar minha alegria a Satanás. Aprendi da maneira mais difícil que se me torno resmungona e me recuso a agradecer, então acabarei abrindo mão da minha alegria. Em outras palavras, perderei a alegria para o espírito de queixa. No Salmo 34, versículo 1, o salmista diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como podemos ser uma bênção para o Senhor? Deixando o seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e em nossos lábios. Seja uma pessoa agradecida, cheia de gratidão, não apenas em relação a Deus, mas também em relação às pessoas. Quando alguém faz uma coisa boa para você, deixe-o saber que você apreciou a atitude dele. Mostre apreciação em sua família entre os vários membros. Muito frequentemente tomamos como de direito as coisas com as quais Deus tem nos abençoado. Uma forma certa de perder alguma coisa é não apreciá-la. Prezo meu marido. Nós estamos casados por um longo tempo, mas ainda digo que o prezo. Ele é um homem muito paciente de muitas formas e tem muitas outras boas qualidades. Sei que deixar que as pessoas saibam que nós as apreciamos, mesmo mencionando especificamente certas coisas pelas quais somos agradecidos, ajuda a construir e a manter bons relacionamentos. Trabalho com muitas pessoas e ainda continuo a me surpreender como algumas delas são tão agradecidas por cada pequena coisa que é feito por elas, enquanto outras nunca estão satisfeitas, a despeito do quanto é feito por elas. Creio que o orgulho tem alguma coisa a ver com esse problema. Algumas pessoas são tão cheias de si próprias que não importa quantos outros fazem por elas, pensam que merecem não apenas aquilo, mas muito mais. Elas raramente expressam apreciação. Expressar apreciação é bom não apenas para a outra pessoa, mas é bom para nós, porque libera a alegria em nós. Medite diariamente em todas as coisas pelas quais você deve ser agradecido. Relate-as detalhadamente ao Senhor em oração, e à medida que fizer isso, você descobrirá seu coração se enchendo de vida e luz. Sempre agradeça por tudo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas estimulai-vos e enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, a versão King James diz, falando com vós mesmos, com salmos, entoando com vozes e instrumentos, e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, versículos 18 a 20. Que poderoso conjunto de versículos! Como podemos ficar cheios do Espírito Santo? Falando com nós mesmos por meio dos nossos pensamentos, ou com os outros por meio das nossas palavras, em salmos e hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, mantendo nossos pensamentos e palavras cheios da palavra de Deus, louvando sempre e dando graças por tudo. 6. Tenha a mente da palavra. Também não tendes a sua palavra, seus pensamentos permanente em vós, porque não credes e sois devotados e confiam e dependem naquele a quem ele enviou. É por isso que não guardais sua mensagem viva em vós,
porque vós não credes no mensageiro que ele vos enviou. João 5,38. A palavra de Deus são seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre cada assunto. Em João 5,38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nessa tradução que a palavra de Deus é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer devem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração delas. Consegue-se isso pela meditação na palavra de Deus. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos, a única forma de desenvolver a mente de Cristo em nós. A Bíblia, em João 1,14, diz que Jesus era a palavra feita carne. Isso não teria sido possível se sua mente não estivesse cheia da palavra de Deus continuamente. Meditar na palavra de Deus é um dos mais importantes princípios de vida que podemos aprender. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, define as duas palavras gregas traduzidas como meditar da seguinte maneira: cuidar, atender, praticar, ser diligente em, praticar no sentido principal da palavra, refletir, imaginar, premeditar. Outra fonte acrescenta sussurrar ou murmurar a definição. Não posso enfatizar de forma suficientemente firme toda a importância desse princípio. Eu o chamo de princípio de vida porque meditar na palavra de Deus ministrará vida a você e, enfim, aos que estão à sua volta. Muitos cristãos têm se tornado temerosos da palavra meditar por causa das práticas de meditação das religiões pagãs e ocultistas. Mas insisto que você se lembre de que Satanás jamais teve a ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e o desvirtua para o reino da escuridão. Devemos ser suficientemente sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado do mal, ela também produzirá poder para a causa do bem. O princípio da meditação vem diretamente da palavra de Deus. Vamos verificar o que a Bíblia tem a dizer sobre ele. Medite e prospere. Não cesses de falar deste livro da lei. Este livro da lei não deve se separar dos teus lábios. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e te conduzirás com sabedoria e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Nesse versículo, o Senhor está nos dizendo claramente que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente, se não a praticarmos primeiro mentalmente. O Salmo 1, versículos 2 e 3 fala sobre o homem devoto e diz: Antes, o seu prazer e desejo está na lei do Senhor, e na sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus, medita, reflete e estuda de dia e de noite. Ele é como árvore firmemente plantada e cuidada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido e amadurecerá. Medite e seja curado. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, versículos 20 a 22. Lembrando-se de que uma das definições para a palavra meditar é atender, observe esta passagem das Escrituras que diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura para a carne. Meditar, refletir, pensar sobre a palavra de Deus em nossa mente certamente afetará nosso corpo físico. Minha aparência mudou nos últimos 18 anos. As pessoas me dizem que eu pareço ser pelo menos 15 anos mais nova hoje do que parecia quando comecei a estudar diligentemente a palavra e fazê-la o foco central da minha vida inteira. Ouça e escolha. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida de meditação e estudo com que tiverdes medido a verdade que ouvis, vos medirão. Será a medida de virtude e conhecimento também, e ainda se vos acrescentará mais a vós que ouvis. Marcos 4:24. Esse princípio é como o de semear e colher. Quanto mais semeamos, mais colheremos à época da colheita. O Senhor está dizendo em Marcos 4:24 que quanto mais tempo colocarmos na meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela. Leia e ceife. As coisas estão temporariamente ocultas apenas como um meio de revelação, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz temporariamente escondido senão para ser revelado. Marcos 4:22. Esses dois versos juntos estão nos dizendo que a palavra tem escondidos nela tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar. Eles são revelados àqueles que refletem, estudam, pensam, praticam mentalmente e sussurram a palavra de Deus. Sei, como professora da palavra de Deus, a verdade desse princípio.
Parece que não há fim para o que Deus pode me mostrar em um versículo das Escrituras. Eu o estudo uma vez e observo uma coisa, e em outra vez vejo alguma coisa nova que não havia notado antes. O Senhor continua revelando os seus segredos àqueles que são diligentes a respeito da palavra. Não seja o tipo de pessoa que sempre quer viver à custa da revelação de outra pessoa. Estude a palavra e permita que o Espírito Santo abençoe sua vida com a verdade. Eu poderia continuar infinitamente nesse assunto de meditar na palavra de Deus. Como eu disse, é uma das coisas mais importantes que podemos aprender a fazer. O dia inteiro, enquanto você resolve seus assuntos diários, peça ao Espírito Santo que o lembre de certas passagens, então você poderá meditar nelas. Você ficará surpreso com a quantidade de poder que essa prática liberará à sua vida. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será capaz de extrair da sua força em tempos de dificuldade. Lembre-se, o poder para praticar a palavra vem da prática de meditar nela. Receba e acolha a palavra. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, simplicidade e modéstia a palavra em vós implantada e enraizada em vossos corações, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1:21. Vemos nessa passagem que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado, mas apenas se a recebermos, a acolhermos, a implantarmos e a enraizarmos em nossos corações, nossas mentes. Essa implantação e esse enraizamento ocorrem mediante a observação da palavra de Deus, tendo-a em nossa mente mais do que qualquer outra coisa. Se meditarmos em nossos problemas todo o tempo, nos enraizaremos neles mais profundamente. Se meditarmos no que está errado conosco ou com os outros, nos tornaremos mais profundamente convencidos do problema e jamais veremos a solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição e o instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente e a meditação na palavra de Deus. Escolha a vida. Porque o pendor da carne, a mente da carne, que é senso e razão sem o Espírito Santo, dá para a morte que consiste de todas as misérias advindas do pecado, tanto aqui como na vida futura. Mas o do Espírito Santo, para a vida e alma e paz, tanto aqui como na vida futura. Romanos 8:6. Chamar sua atenção outra vez para Filipenses 4:8 parece ser uma boa maneira de encerrar esta parte do livro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável e gracioso. Se alguma virtude e excelência há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai essas coisas, fixai vossas mentes nelas. A condição em que sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Você tem a mente de Cristo, comece a usá-la. Se ele não pensa em alguma coisa, você também não deverá pensar. É por meio dessa contínua vigilância aos seus pensamentos que você começa a levar todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. 2 Coríntios 10:5. O Espírito Santo é rápido em lembrar-lhe se sua mente estiver começando a levá-lo na direção errada. Então, a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente do Espírito. Uma conduz à morte, a outra, à vida. A escolha é sua. Escolha a vida.